dica do dia é possível um pequeno empreendedor iniciar uma agenda ESG em sua empresa ou só grandes empresas podem pensar no meio ambiente, o investimento social e a governança? Boa tarde, um grande prazer estar falando com vocês aqui, microempreendedores, e eu espero poder contribuir sobre essa questão ESG e, claro, dar dicas de como isso pode ser implementado. Então, eu já vou antecipar que sim, que é possível, né, pequenos empreendedores, pequenos comércios, pequenas lojas implementarem práticas ESG nos seus negócios. Eu acho que é importante a gente desmistificar essa sopa de letrinhas, né? ESG, quando a gente vai procurar entender o que é, a gente encontra textos com muitas expressões em inglês e tudo mais, e às vezes o pequeno empreendedor ele fica um pouco perdido quanto a isso. E eu sei que vai ter microempreendedores como um pet shop, uma pequena fábrica de chinelos, uma borracharia, empreendedores de todos os tamanhos, né, nos assistindo. Então, acho que isso é legal. E traduzindo, né, do inglês, o ESG é uma expressão em inglês, mas adaptando aqui para o Brasil, a gente podia deixar em 3 palavras aqui para facilitar. Então, é o ambiente, o meio ambiente em que a gente vive, como nós vamos poder contribuir com ele, né, com a sua conservação, com a sua perenidade. O social, que foca os investimentos sociais, como você trabalha o entorno do seu empreendimento, o seu relacionamento com a sua comunidade. E a governança, as práticas, né, de bons negócios, de governança, como você lida com a honestidade do seu negócio, com o caráter do seu negócio. Então, a grosso modo, a gente pode também dizer que o ESG ele é uma evolução daquele antigo missão, visão e valores, né, que existiam nas empresas, existem ainda, mas que muitas vezes não passam de um quadro fixado atrás da cadeira do escritório ali do chefe, do diretor, e que ficava pegando poeira ali. Muitas vezes as empresas não colocavam em prática as condutas, né, da missão, valores e visão do negócio. Para quem gosta um pouco mais de definição mesmo, a gente pode dizer que o ESG é a transformação dos negócios envolvendo a construção de um mundo inclusivo, ético, ambientalmente sustentável e que garanta a qualidade de vida para todos. Então a gente deve, você, né, pequeno empreendedor, eu que também sou um pequeno empreendedor, a gente deve levar em conta 3 palavras aqui: lucro, propósito e a transparência. Quando a gente fala de lucro, é óbvio, nós somos empreendedores, né? Nós vivemos de lucro do nosso negócio. A gente precisa oferir lucro para progredir, para deixar um dia de ser um pequeno empreendedor e ser um grande, né? Deus ajude a todos nós que nos tornemos empreendedores gigantes. Mas para isso, hoje em dia, né, com os conceitos ESG, a gente tem que entender qual é o propósito do nosso negócio, não apenas buscar o lucro nele. Por que nós executamos tais funções? Por que produzimos o que produzimos? Prestamos os serviços que prestamos? Qual é o propósito da nossa empresa, né? E sempre no relacionamento coletivo. Empresa, o seu entorno da comunidade, os seus colaboradores e a transparência. A gente tem que ter transparência nos negócios, honestidade. Então é isso que vai mover, né, dessa nova fase daqui para diante. Paulo, o ESG é uma coisa absolutamente nova, né? Ele é novo, sim, mas ele não é tão novo quanto ele parece. Se a gente for olhar para trás, a gente vai ver que pessoas já praticaram ESG no passado, fábricas já implantaram os seus conceitos, e até mesmo nós, sem perceber, né, talvez a gente não soubesse que já fazia.
Eu posso trazer aqui um exemplo de um livro que eu já li, que é do Henry Ford, Minha Vida, Minha Obra. Então traz a biografia dele. E ele se preocupava com basicamente esses 3 conceitos. A qualidade do produto, o que ele fazia, né? Ele gostaria que fosse um produto resistente, perene, que não quebrasse, que não desse manutenção, que tivesse um preço justo. Então ele brigava por baixar os preços, né, dos carros, comparado com os outros fabricantes que já existiam na época, e salários dignos para os seus colaboradores. Aí você está me ouvindo aqui e fala, poxa, Paulo, mas você está falando da Ford Motors, né, um gigante da indústria automobilística. Na verdade é um de hoje, mas esse livro ele foi escrito há mais de 100 anos, e a Ford, ali no início dos anos 1900, ele não passava de uma oficina mecânica pequena e que montava carros. Mas ele já tinha essa visão de negócio diferente de todos os negócios da época, né? E quando eu disse que muitas vezes a gente, em casa, para quem é mais velho vai lembrar, já existia o ESG ali com seu pai ou com sua mãe. Para quem tem mais de 50 é muito claro. Vocês lembram quando vocês iam acendendo todas as luzes da casa, né? Então iam deixando aceso por ali, vinha ou seu pai ou sua mãe atrás, apagando, né? E perguntando se vocês eram sócios da Light. Então eles já estavam preocupados ali com o consumo de energia elétrica e com o meio ambiente, né? Na educação que nossos pais nos deram também, então para muitos de nós a gente recebeu essa questão de fazer o bem, né? Isso era uma constante na minha casa. Não basta você não fazer o mal, você tem que praticar o bem. E a questão de ser honesto também, que é a governança aí, é o G do ESG, né? Então é uma prática relativamente agora nova na forma em que ela está sendo implementada, que ela está sendo cobrada das empresas, mas é uma prática não tão nova assim. E qual a importância do pequeno empreendedor aderir e praticar, né? Então a gente tem estimativas que a agenda ESG, até o ano de 2025, deve atrair para os negócios 53 trilhões de dólares. Então isso aí é dinheiro jorrando nos negócios, nos empreendimentos. E quem se adequar às práticas ESG vai aumentar a sua competitividade, vai se diferenciar no mercado, é praticamente uma questão de sobrevivência. Se a gente olhar o mercado hoje como ele é, os jovens, né, em função de vendas online, do comércio virtual, eles dominam, né, o mercado consumidor hoje. E existe uma pesquisa da Consumidor Index 2021, onde ela aponta que 61% dos consumidores brasileiros, eles observam os valores que as empresas praticam. Então isso hoje é uma decisão de compra, um fator de decisão de compra do consumidor. Eu mencionei os jovens, ele escolhe hoje onde ele vai trabalhar. Quando eu iniciei no mercado de trabalho muitos anos atrás, a gente tinha algumas empresas de referência, mas a gente queria era trabalhar, focava mais no salário. O jovem hoje não, ele olha o ambiente corporativo, as práticas comerciais dessas empresas, o que elas estão fazendo pela sociedade. Então, quem não se adequar vai acabar perdendo talentos, né? Você pode estar contratando um talento e ele opta por uma outra empresa, por uma concorrente. O grande produtor também, pode ser que o seu negócio esteja numa cadeia de produção, uma linha de produção onde você fornece para um grande produtor. Então, quando ele tiver ali que fazer essa opção por pequenos produtores, ele vai optar realmente por quem se adequa às práticas ESG. Então, tudo isso é dinheiro no teu bolso, é lucro, é contribuição com a sua comunidade, com o seu entorno. Agora, a gente tem que fazer isso a qualquer preço? É óbvio que não, a gente precisa buscar a sua verdade, cada um de nós tem que entender a verdade, qual é a sua vocação, né? Qual a sua real conexão com a causa social que eventualmente a sua empresa vai adotar.
Então pode ser que você se solidarize com idosos, mas acha, não, a causa animal é mais fofinha, traz mais gente para mais simpatizantes. Então vou tocar uma causa animal, né, como o social da minha empresa. Mas é óbvio, né, que isso não vai dar certo, que em algum momento o teu consumidor ele vai te identificar, né, como uma pessoa que não está fazendo aquilo com verdade, com realidade. Então é muito importante você descobrir a sua causa e focar nessa causa social para o seu negócio. A dica do dia é preciso destinar uma verba considerável a uma equipe especial há muito tempo para que a empresa mantenha um propósito de engajamento social? Então, eu já começo respondendo que não. É óbvio, né, que no nosso dia a dia, a gente é bombardeado com grandes empresas, grandes corporações que têm o ESG no seu DNA, que tem equipes destacadas de ESG somente para cuidar disso. Então, você está assistindo uma televisão, um canal de YouTube, vai aparecer uma propaganda do Itaú, da Nestlé, a Natura, falando dessas causas sociais, de igualdade de gênero, de equidade e tudo mais. Agora, a gente consegue, né, fazer isso nas nossas empresas, nas nossas pequenas empresas. Fim de semana passado eu passei um final de semana no norte, no Tauá, um dos maiores do Brasil. Então 3.000 colaboradores. Quando você chega ali no refeitório, tem todos os conceitos deles, né, de ESG, o que eles praticam, né? Mas a gente não precisa se assustar, a gente tem que olhar para a nossa empresa, para dentro dela, né? E olhar para nós também, porque hoje, como eu já comentei, o que você pratica na sua vida pessoal, o que você pratica na sua empresa, é um tecido permeável, está muito ligado. Então a gente tem que ter essa verdade nas duas pontas. Então olhem para dentro de vocês, para dentro das empresas de vocês, e comece a identificar ali. Então no G, no meio ambiente, né? O que você pode fazer? Pô, tem coisa que eu posso investir, posso gastar dinheiro? Tem. Posso citar energia solar, por exemplo. Vai reduzir o teu custo ali de energia em 35% aproximadamente, mas é um investimento caro. Nem todo mundo vai estar com o negócio maturado suficientemente, nem todo mundo vai poder fazer esse investimento. Mas você tem coisas simples no dia a dia do seu negócio você pode fazer. Então, por exemplo, instala um sensor de presença nas salas na sua loja, no seu escritório, né? na sua fábrica, para que as luzes apaguem naturalmente. Você não vai ter a mesma redução de 35% de uma energia elétrica, mas vai ter 10%, 15% de redução. Eu moro em frente ao consultório dentário e eu fico impressionado, assim, como é normal eles esquecerem todas as luzes acesas do consultório de sexta até segunda-feira. Então, consumindo e gastando energia elétrica, né, recursos do meio ambiente. Você pode, se for viável para o seu negócio, captar água de chuva, utilizar água de reuso, né? Pode ser que você tenha uma pousada pequena, você trabalha com locações de Airbnb, então você pode incentivar os seus hóspedes a não lavar a toalha, né? Não pedir para que as toalhas sejam lavadas todos os dias, né? Fazer isso com uma frequência maior. A gente não lava em casa todos os dias. No hotel, numa pousada, às vezes tem esse conceito, a gente pode mudar isso. Você pode pedir para a sua equipe substituir os copinhos plásticos para tomar água. Ali para o pessoal trazer de casa a garrafinha. Então enche uma garrafa térmica, já vai consumindo ao longo do dia. Então são providências mínimas, básicas, que você consegue contribuir com o meio ambiente, com a redução de lucro, com a redução de custos, e vai colocando cada vez mais lucro no seu bolso. E o que é importante?
dividir esses bons resultados com a tua equipe. Então, uma sugestão, conseguir nesse mês aqui uma redução por cento na conta de energia elétrica. Convida a tua equipe para no último dia do mês celebrar esses bons resultados, tomar um chopp num restaurante ali, num bar, perto da sua loja, da sua fábrica. Então, para engajar a equipe, motivá-los, né? Você tem que olhar para o S também, o social, né, do ESG. Como é a tua relação, a relação da sua empresa, do seu negócio com o entorno, né? Você apoia, né? Tua empresa apoia causas sociais? Você consegue engajar a tua equipe em causas sociais? Eu posso dar um exemplo aqui eu estou falando de São Paulo, capital, e aqui em São Paulo a gente tem uma rede de barbearias, salão de beleza muito famosa, muito grande, que é o Sorro. Então, há mais de 20 anos, eles têm uma prática de, antes de iniciar os trabalhos deles, eles pegam os colaboradores, os barbeiros, as manicures, as cabeleireiras, e eles vão varrer a rua, eles recolhem o lixo nas praças do entorno. Então, há quantos anos eles praticam isso, né? Colaborando com o social do ESG. Isso me marcou, né? Quando eu comecei a ter renda, comecei a ter meu primeiro emprego, meus primeiros salários, eu fui cortar cabelo no Sorro. Então, algo implícito ali, né? Como uma retribuição que eu devia por esse cuidado que eles tinham. Então, que eu já mencionei no primeiro bloco, de se diferenciar da concorrente, começa a ser simpático aos nossos consumidores, né? Então, é um opcional, um plus que a gente tem para o consumidor nos escolher, né? E a questão do G, a gente deve olhar também para o nosso G da governança e pensar como a gente lida com isso dentro da nossa empresa. A gente recolhe todos os impostos bonitinho, a gente pratica alguma sonegação aí, a gente remunera bem os nossos funcionários, né? Não paga nada por fora, não paga a comissão por fora. Então, tudo isso faz parte da questão da governança. A gente tem que olhar para isso, porque a cada vez que a gente não cumpre isso, a gente está causando aí um mal coletivo, um dano coletivo. São menos impostos arrecadados, é menos investimento na saúde, nos transportes, na segurança pública. Então é interessante olhar para isso. E a minha empresa, a nossa empresa, ela tem um código de ética. Então isso é o mundo que trabalha. Vamos imaginar que você tem um vendedor aí que está fazendo indicações de produtos para os clientes, mas não é a melhor indicação para aquele cliente. Ele está indicando porque ele ganhou uma comissão do fabricante, ele ganhou um voucher de um hotel no fim de semana. E agora, esse vendedor, ele sabe que essa prática na sua empresa é errada, você não gostaria disso, foi conscientizado sobre isso. Então, abra também um canal de comunicação com o seu cliente. Então, institua um WhatsApp, divulgue isso, né, para que os seus clientes te mandem mensagem direta. Então, eles vão reclamar, sugerir, eles vão elogiar. Aí você fala, nossa, Paulo, mas eu tão pequeno aqui, no pet shop, numa borracharia, eu consigo fazer isso? Consegue, o Magazine Luiza tem um e-mail, mandando esse e-mail diretamente para a dona Luiza. Então, dá para implementar, dá para fazer. Enfim, quando ele aprimora a sua gestão, ele causa menos impacto na natureza, ele melhora a sua relação com a sociedade, ele fica mais eficiente, ele se estabelece como uma marca forte e nós ganhamos competitividade com isso. A dica do dia é: você pode dar exemplos de como empresas estão se engajando em ações sociais e dicas para pequenos empreendedores que querem começar? Eu posso sim, porque
eu tenho uma boa vivência, né, de mundo empresarial e de mundo solidário, de ações voluntárias, ações sociais. Então, posso comentar com vocês, compartilhar um pouco, né, não só sobre a minha experiência, mas sobre a experiência de outras empresas que são parceiras do meu projeto social, que eu vejo nas ruas, que eu já voluntariei, que eu já acompanhei e que eu sigo o trabalho de perto. Então, começando por algumas que eu conheço e que já nasceram, por exemplo, com esse DNA ESG. A empresa já foi formatada para isso. Então, eu posso mencionar aqui o Burger da Rua. Então, como o próprio nome diz, o nome dele é uma hamburgueria voltada, né, para trabalhos sociais com população em situação de rua. Ele já colocou o nome ali na hamburgueria, o nome da causa ali que ele adotou, e que é a mesma causa que eu tenho para mim aqui, que é a população em situação de rua. Então, desde que eles iniciaram suas atividades, eles são uma hamburgueria tradicional, fica na região do Ibirapuera, um bairro aqui de São Paulo, capital. Eles têm por meta, né, por definição de negócio, a cada 10 hambúrgueres que eles vendem, um hambúrguer é doado para uma pessoa em situação de rua. Então, eles fecham a contabilidade do mês deles e 10% do que eles venderam, eles vão produzir e vão entregar para pessoas em situação de rua. Então, eles têm essa questão de produzir e auxiliar as pessoas, mas eles efetivamente não colocam a mão na massa. Então, eles fazem essa doação para ONGs parceiras que têm esse business, né, que atuam com população em situação de rua. Então, vão lá, retiram os hambúrgueres com eles e fazem esse repasse para a população em situação de rua. Poxa, Paulo, mas para mim é difícil, né? Eu tenho um negócio, mas ele não tem essa maturação suficiente ainda, não estou no estágio financeiro adequado para tocar isso. O que eu faço? Diminui a tua meta. No caso deles, a cada 10 doa um. Então, vê o que é passível para o seu negócio, a cada 20, a cada 30, né? Isso falando no caso de um hambúrguer, mas você tem vários outros produtos que você pode destinar uma parte da renda, né? Quantas vezes o McDonald's não faz o dia do McLanche Feliz? Então, todo McLanche Feliz ou parte da renda daquela venda vai ser destinada ao GRAAC, a instituições que trabalham com câncer infantil e tudo mais. Então, a meta está alta para você? Diminua. Mas faça, né, gente? Implemente. O importante é fazer. Na empresa na qual eu sou fundador e na qual sou presidente até hoje, que é a Dr. Shape, então nós somos uma fábrica de vitaminas e suplementos alimentares. Então, nós produzimos produtos e vendemos também nas nossas lojas. A gente tem uma rede de lojas. Então, o que a gente idealizou? Algumas campanhas envolvendo reciclagem de potes. A gente vende os nossos produtos, aquele whey protein, creatina, né, nos potes grandes, que acabavam indo para o lixo, ou viravam pote de biscoito na casa da sua avó, na casa da sua mãe e tudo mais. Então, nós identificamos cooperativas de catadores, né, no entorno, fizemos parcerias com eles para que a gente destinasse esses potes que não seriam mais utilizados para eles, para reciclagem. E como é que a gente conseguiu engajar os nossos clientes? Através de desconto. Então, a gente começou a dar desconto não de um whey protein do nosso cliente. Então, ele levava o pote vazio para a loja, ganhava um desconto na recompra, e esse pote era entregue né, hoje para cooperativas de catadores. Então você começa a produzir uma economia circular no seu entorno, a colaborar com o giro da economia e começa a ser mais bem visto, né, na sua vizinhança, pelos seus.
Agora, sempre relembrando, né, gente? Causa uma coisa que você acredita, né? Você não pode fazer isso só por fazer ou só por fazer pelo lucro, né? Então, algumas vezes, nós pegamos as lojas e as colocamos como ponto de coletas de doação de cobertores. Então, campanha do inverno. Esfriou, vamos fazer uma campanha de inverno, a mesma coisa. Pode ser que nem seja cliente do Dr. Shape, nem fosse a possibilidade de doar o cobertor num ponto de coleta que nós temos nas lojas. Então, você não precisa trabalhar só com desconto. Se você tem serviço, ok, você pode oferecer um serviço, você pode dar desconto. Nessa campanha de cobertores específicas, a gente dava como brinde uma barra de proteína para quem doava um cobertor. Então, ele entregava um cobertor, ganhava uma barra de proteína. Muitas vezes era um produto que ele nunca... Isso gerava uma recompra. Então, você vai circulando a economia, vai se envolvendo, né, em todas as letras do ESG. E é importante também, né, pessoal, a gente tentar sempre engajar a equipe, né, engajar os colaboradores, né? Pode ser que você está me assistindo aqui, você seja sozinho no seu negócio, pode ser que você tenha 5, 10, 15 colaboradores. Então, tenta sempre envolvê-los, né? Envolver os familiares deles. Se vocês forem fazer uma arrecadação de roupas de inverno e forem fazer essa entrega com alguma ONG, tenta marcar para ir junto na entrega, para estarem ali na rua, para vivenciar a dificuldade de quem está ali em situação de rua, né? Seja pelo seu, para que não só tenha arrecadação, mas que tenha a vivência disso, né? Dando um pouco mais de exemplos, tem os tipos de negócios, né? Mas que me ocorre aqui agora, um pet shop, você pode pegar uma vez por mês e atender a população carente da sua região, do seu entorno. Você pode tosar e dar banho nos cachorros dos moradores, fazer isso. Você pode, se você tem um salão de manicure, você pode também atender essa população mais vulnerável, se amar cabelos, né, dessa população, tira um dia do mês para fazer esses eventos, né? Você pode ir aumentando gradativamente a sua participação física, a sua participação como pessoa física, até que em algum momento você consiga, né, o seu negócio, ele se sustente e ele possa apoiar financeiramente causas sociais. Hoje a Dr. Shape já tem uma maturação grande, né? A gente já está uma ONG social que ela se chama Banho Solidário Sampa. Então, eu sou o presidente desse projeto social e a Dr. Shape a gente consegue fazer patrocínios mensais em dinheiro para ajudar o trabalho que o Banho Solidário executa, né, para pessoas em situação de rua, aqui na cidade de São Paulo. Então, o Banho Solidário tem um trailer com as cabines de domingos, montado uma casa de banho, uma operação de cidadania, uma ação de cidadania, roupas limpas, alimentação, corte de cabelo, serviços de manicure. Então, esses serviços, eles são com parceiro, né, da Rede do Banho Solidário, que a gente foi conseguindo engajar também, né? E principalmente conseguir levar os seus colaboradores nessas ações. Aí isso é sensacional. Mas para a gente caminhar para o fim, o importante é isso. Tirem essas ideias, né, esses sonhos do papel. Eu espero ter contribuído, né, ter inspirado vocês para que coloquem empresas de vocês para se enquadrar no ESG, independente do tamanho delas, né? Porque o ESG é sobre empatia, sobre solidariedade,
sobre honestidade. E sobre termos em mente que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Muito obrigado.